Bom dia. Esse é o último vídeo da revisão que eu havia prometido e ele envolve um sistema basicamente de sinalização e regulação, que é o sistema endócrino. Na verdade, o sistema endócrino, que vai estar relacionado à produção basicamente de hormônios, que são proteínas, estruturas essas altamente complexas que muitas vezes vão atuar longe do sítio onde elas foram produzidas, são produzidas no interior das células por um mecanismo de sinalização muito mais complexo do que simplesmente o ribossomo. Envolve retículo endoplasmático, envolve complexo de Golgi, envolve a formação de vesículas de excreção. Muitas vezes a célula só libera o hormônio, às vezes a célula libera parte do seu conteúdo citoplasmático, às vezes toda a célula ela vai ser alterada nessa liberação do hormônio. Então, nós podemos classificar esse tipo de liberação, né, da glândula, que é tecido epitelial, que está sendo responsável pela produção do hormônio, em glândulas anfícrinas, apócrinas, holócrinas, de acordo com o tipo de produto ou a quantidade de produto que ela tá liberando. Então, o sistema endócrino ele vai ser o responsável por controlar essas atividades metabólicas. E o produto desse sistema, que é o alvo do estudo, são os hormônios, que são essas substâncias, são proteínas especiais que são produzidas e liberadas por determinadas células de glândulas. Então, a ação do hormônio vai ocorrer quando ele é lançado na corrente sanguínea pelas glândulas e quando ele chega numa célula-alvo, num órgão ou um tecido-alvo, ela vai se ligar a receptor específico na superfície da célula e vai desenvolver toda essa cascata de sinalização. As principais glândulas endócrinas do ser humano, e que também pode ser estendido a outros grupos de organismos vivos, como mamíferos, por exemplo, nós temos o hipotálamo, a hipófise, e a hipófise, por sinal, chamada de glândula mãe, ela é a responsável por desencadear a ação de outras glândulas no corpo humano. Temos a tireoide, paratireoide, as glândulas adrenais ou suprarrenais, pâncreas. Nós temos as gônadas, testículo e ovário, onde pela ação dos hormônios nós teremos a produção e a maturação dos gametas, né? Ou seja, as células reprodutivas. E começando a história, né, de função e até mesmo da importância desse sistema, vamos começar pelo hipotálamo. O hipotálamo, ele recebe informação do sistema nervoso e secreta alguns hormônios que atuam sobre a hipófise, ou no caso, a hipófise enquanto glândula dividida em dois segmentos, anterior e posterior, e no caso, a hipófise anterior, a adenohipófise, e a posterior, a neurohipófise, vão produzir alguns hormônios que de fato atuam induzindo e estimulando a ação de outras glândulas. Então, por exemplo, alguns fatores de crescimento, né, o GNRH, o GHRH, que produzem, por exemplo, alguns hormônios somatotróficos, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, todos eles produzidos pelo hipotálamo, que possui em sua estrutura neurônios que produzem hormônios, por exemplo, ocitocina e antidiurético, que são armazenados e liberados pela hipófise posterior, no caso, neurohipófise. Então, dizer que a hipófise, enquanto glândula localizada nesse hipocampo, é a chamada glândula mãe, é pelo fato dela, ao produzir alguns hormônios, como por exemplo a ocitocina, induzem
o desenvolvimento, amadurecimento, até mesmo a sinapse de outras glândulas em outras áreas do corpo. A adenohipófise, por exemplo, que é a parte anterior da hipófise, produz alguns hormônios, como por exemplo a prolactina, que atua na glândula mamária, produz hormônios gonadotróficos que atuam no amadurecimento e desenvolvimento das gônadas. Isso é muito importante para a produção e manutenção dos gametas. Produz e libera alguns hormônios tireotróficos que atuam na tireoide, alguns hormônios da suprarrenal, né, os adrenocorticotróficos, os hormônios somatotróficos que atuam no osso ou na calcificação, descalcificação óssea. Na adenohipófise, ou seja, parte anterior da hipófise, alguns hormônios de crescimento ou somatotróficos, que são os chamados GH, né, que é o growth hormônio, e o somatotrófico, por isso S, promove o crescimento das cartilagens e dos ossos. Então isso tem um impacto significativo em algumas doenças genéticas, como por exemplo o nanismo. Influencia o metabolismo das proteínas, dos carboidratos e do lipídio. Então é muito comum a gente dizer de pessoas que têm o metabolismo mais acelerado ou não em relação a outras pessoas, mas isso a gente diz em relação que pode se passar também pela ação desses hormônios somatotróficos e de crescimento. Então, a deficiência na infância, lógico, por uma questão hereditária, provoca o nanismo, o excesso na infância, também por questões genéticas regulatórias, né, por genes, porque nós estamos falando de glândulas que produzem hormônios, e se hormônios são proteínas, eles são produzidos pela base genética. O excesso na infância provoca o gigantismo, o excesso no adulto provoca a acromegalia. Ainda na adenohipófise, a tireotrofina, que é o TSH, ele estimula a tireoide a produzir o hormônio tiroxina. O excesso pode causar o hipertireoidismo, a ausência, né, o hipotireoidismo, no caso da deficiência. Os adrenocorticotróficos, eles vão estimular a suprarrenal a produzir alguns glicocorticoides, por exemplo, o cortisol, que é um hormônio que está muito relacionado a lesões musculares e também ao estresse. Então é um sinalizador do estresse. Óbvio que o cortisol ele tem muita importância nesse mecanismo antagônico do sistema nervoso simpático e parasimpático, um mecanismo de defesa e de fuga. Mas, por exemplo, a adrenalina, que é um hormônio que está relacionado à fuga, que causa ali taquicardia, que causa contração da pupila e um aumento da perfusão tecidual ao sangue, né, para ter musculatura mais oxigenada para correr. O cortisol, a gente pode dosar cortisol em momentos de estresse. Estresse celular, estresse oxidativo. Então é muito comum no trabalho, em semana de prova, a gente dosar cortisol e ele está muito alto, né? Então é uma ação do ACTH, que é um hormônio adrenocorticotrófico, sobre a suprarrenal, induzindo ela a produzir e liberar os glicocorticoides, por exemplo, cortisol. A prolactina, desenvolvimento das mamas, produção de leite. Nos homens, embora tenha alguns distúrbios endócrinos, mas a função da prolactina ainda é um pouco desconhecida. O folículo estimulante, que é o FSH, que ele induz a produção de espermatozoide no homem e, no caso da mulher, vai promover o desenvolvimento e o amadurecimento do folículo ovariano, ou seja, do ovócito primário em ovócito secundário. E ainda o FSH, nas mulheres, estimula o ovário a produzir estrógeno. O hormônio luteinizante induz o testículo a produzir testosterona. Na mulher, dispara a ovulação. A neurohipófise, que é a parte posterior da hipófise, armazena dois hormônios, que é o antidiurético, a vasopressina. Por isso que pessoas que tomam a medicação diurética, elas têm a
a diminuição dos níveis pressólicos. Então, esse hormônio, vasopressina, ou antidiurético, ele é liberado quando o volume de sangue cai abaixo de certo nível, para manter a maior quantidade de água circulante, reter e reabsorver mais água, diminuindo a filtração glomerular. E a sua deficiência pode provocar a perda de água excessiva e muita sede. É uma síndrome que a gente chama de diabetes insípidos. O antidiurético, enquanto hormônio produzido e liberado, ele vai atuar permitindo com que o rim tenha a reabsorção de água para manter o perfil hídrico do indivíduo. Então, se nós quisermos, por exemplo, pensar num tratamento para hipertensão arterial sistêmica, muitas vezes opta-se em utilizar, dado a condição do indivíduo, opta-se em utilizar os medicamentos que atuam estimulando a filtração glomerular, tá? Os diuréticos, para reduzir os níveis pressólicos. A ocitocina, enquanto hormônio, ela promove a contração do útero no parto. A ocitocina também, ela é um bloqueador natural do estímulo da dor. Então, após o parto, a mulher, ela lembra que ela sentiu dor, ela só não consegue lembrar a intensidade da dor. Isso também vale para dor crônica, nos homens também. Além dessas contrações da musculatura lisa das glândulas mamárias, causando a ejeção do leite pelas vesículas localizadas no interior da glândula mamária. O estímulo de sucção do bebê também estimula a liberação de ocitocina. Logo, muitas vezes as mães primíparas, elas começam a produzir um volume maior de leite graças a esse momento de interação entre a boca do bebê e o mamilo, esse ato de sucção estimulando a produção de ocitocina e, consequentemente, a sua liberação. A tireoide, ela vai produzir alguns tipos específicos de hormônios que estão ligados ao metabolismo e também ao processo relacionado à estrutura óssea, né, calcificação e descalcificação, junto com a paratireoide. Então, esses hormônios são a triodotironina, a tiroxina e a calcitonina. Geralmente, na clínica, se dosa mais T4, porque T3 se transforma em T4 na célula. A base desses hormônios tireoidianos é o iodo. Crianças com síndrome de Down, né, ou pessoas com síndrome de Down, têm uma grande dificuldade em absorver iodo por via entérica. Por isso que são crianças que, para além da síndrome, também têm problemas metabólicos por causa da deficiência de iodo. Então, se dosa T4, porque estimula o metabolismo energético, então proteico, lipídico e de carboidrato. Aumenta a taxa de respiração celular. E o excesso desse hormônio, no caso do hipertireoidismo, então podemos fazer essa conta contrária para o hipotireoidismo, causa hiperatividade, perda de peso, nervosismo, exoftalmia, bócio, né? O bócio, no caso, mais pelo hipotireoidismo, não pelo hiper, né? Que é o inchaço, né? O edema da tireoide. O hipertireoidismo, como sintomas da exoftalmia, do bócio, né? Mais para o hipo do que para o hipertireoidismo, né? Hoje, o nosso alimento, né, o sódio no nosso alimento, ele é rico em iodo. Isso fez com que muitos problemas tireoidianos, no caso bócio, fosse também resolvido, né? Então a gente vai encontrar isso muito em áreas ainda que carecem de acesso a alimento de qualidade. E
O hipotireoidismo, que seria o contrário do hiper, né? Se nós fizéssemos aquela conta ao contrário, né? Se o hipotireoidismo causa como consequência ganho de peso, o hiper, perda de peso. Tá? Então, a deficiência na produção de T3 e T4 pode ser causada devido à carência de iodo na alimentação, como disse anteriormente, e a destruição autoimune da tireoide. É uma doença autoimune, a tireoidite. Como consequência do hipotireoidismo e algumas síndromes genéticas, elas podem, como clínica, causar esse hipotireoidismo. Nós temos a diminuição do metabolismo, ganho de peso, bradicardia, mixedema, que é um inchaço na pele, e o bócio. O hipotireoidismo na infância, ele vai causar o cretinismo, que é o quadro que se caracteriza pelo comprometimento dos ossos e dentes e, em determinadas fases da infância, o retardo mental. A calcitonina, ela atua diminuindo a quantidade de cálcio no sangue e aumentando a calcificação dos ossos. A paratireoide, que está localizado atrás da tireoide, faz o processo contrário, estimula a descalcificação e o aumento do cálcio sanguíneo. E no caso a paratireoide produz o paratormônio. Então, o que a tireoide estimula, a paratireoide estimula ao contrário, né? Ou seja, um mecanismo antagônico, ou até mesmo um mecanismo de feedback negativo. Tá? Lembrando que o cálcio ele não está ligado só ao processo de calcificação, mas a gente usa cálcio no músculo, nós usamos cálcio como um dos fatores que vão permitir o processo de coagulação. Então, esse ciclo de aumento do cálcio do sangue, estimulado pela calcitonina, vai estimular a deposição de cálcio nos ossos. Então, quanto mais cálcio eu deposito no sangue, menos cálcio eu tenho no sangue, e aí eu tenho o estímulo do paratormônio, que vai retirar o cálcio dos ossos. Então pause esse vídeo e tenta assimilar esse processo, esse ciclo, que é um ciclo antagônico, é um ciclo de feedback negativo que um hormônio está estimulando, outro está estimulando uma outra via contrária. As suprarrenais, localizadas sobre os rins, que também vai ter uma divisão, né? Córtex e medula. No córtex a gente tem os glicocorticoides, que é o cortisol, e os mineralocorticoides, que é a aldosterona, que também está ligado nesse processo, nesse mecanismo renina-aldosterona, que está relacionado ao controle hídrico ou à perfusão hídrica. No caso a medula, região interna, epinefrina, ou seja, adrenalina e a noradrenalina, que são hormônios que vão estar relacionados à contração da musculatura, batimento cardíaco. Então, os glicocorticoides, por exemplo, cortisol ou hidrocortisona, atuam na produção de glicose a partir de proteínas e gorduras, para aumentar a glicemia, reduz inflamações e alergias, por isso que nós tomamos corticoides. Os mineralocorticoides, que é um derivado do colesterol, por exemplo, a aldosterona, realiza a absorção de sódio, aumenta a pressão arterial. A epinefrina, contração dos vasos, aumenta a taxa de açúcar no sangue, redistribui sangue para órgãos e músculos. A noradrenalina acelera o batimento cardíaco e mantém a pressão sanguínea em níveis normais, principalmente em pacientes que estão na UTI, quando nós submetemos esse paciente ao coma induzido. O pâncreas, ele é uma glândula mista, porque ele tem uma parte hormonal e uma parte que atua na digestão. Então ele faz a secreção, lançando substância no sangue, e ele faz a excreção, lançando substâncias para uma cavidade. No caso, o suco pancreático, que está relacionado ao processo de digestão. O pâncreas, nós temos dois hormônios importantes que atuam, um na refeição e um no período entre as refeições, ou seja, no jejum, que é a insulina, que atua no metabolismo de glicose, tirando glicose do sangue e levando para a célula.
A falta desse hormônio produzido pelas células beta vai predispor o quadro de diabetes. E o glucagon faz o inverso. Aumenta a taxa de glicose do sangue, retirando glicose do fígado, armazenado no fígado, na forma de glicogênio. Se a insulina é produzida pelas células beta, o glucagon produzido pelas células alfa. Logo, a falta ou a anomalia na estrutura proteica ou a resistência a esse hormônio causa o diabetes. Então, o diabetes tipo 1 e tipo 2, embora a classificação, quando nós estamos relacionando uma pessoa que geneticamente nasce diabética, outra que adquire diabetes durante a vida, em teoria, embora exista essa classificação, ele é classificado como diabético e não se muda muito o tratamento na prática, que vai requerer hipoglicemiantes orais ou o uso do hormônio insulina. As gônadas. Nós temos os testículos, que a ação do FSH, LH e até mesmo da testosterona atuam no aparecimento na puberdade das estruturas secundárias, amadurecimento dos órgãos genitais e libido sexual. Outras gônadas, no caso agora para as mulheres, é o ovário. E a ação destes hormônios atuam no amadurecimento do folículo ovariano primário e transformação do folículo ovariano primário para secundário e no processo de ovulação. Logo, o estrógeno produzido pelos folículos ovarianos, ele vai determinar nas mulheres o aparecimento das estruturas secundárias. Estimula o desenvolvimento do endométrio para receber o embrião, induz o amadurecimento dos órgãos genitais e libido sexual. Já a progesterona, que é produzida pelo corpo amarelo pós-ovulação, juntamente com o estrógeno, atua preparando a parede do endométrio para receber o embrião e estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar, não esquece de deixar o like, não esquece de curtir, se inscreve, faz tudo que eu tenho direito. Me dê essa forcinha aí, me ajudem e qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.